Olá, meu amigo, minha amiga. Nós estamos vivendo aqui no nosso país um momento extremamente complexo em muitos campos, mas nada se compara às coisas que estão acontecendo no mundo da política. Isso porque os embates, as discussões, os comportamentos que nós estamos vendo agora, nós nunca vimos na história do nosso país. Sobretudo aqueles que são repletos de mal-caratismos, potencializados pelas ferramentas das redes sociais, da internet, de um modo em geral. E o bolsonarismo aqui no Brasil criou uma nova espécie de ser, aquilo que a gente poderia classificar como o homúnculo moral, ou o pigmeu mental. São criaturas que fazem da ignorância um comportamento para ser ostentado. É ignorância, ostentação. E essas criaturas, muitas vezes, eles estão atacando de um lado e não percebem que estão causando danos a si mesmos. E estão também provocando que algumas pessoas aqui no nosso país que defendem as nossas instituições sejam elevadas à condição de celebridades mundiais. Eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo. Vamos abordar aqui a abordagem que a grande mídia está fazendo em relação ao comportamento do filhote traidor, do filhote do ladrão de joias, aquele que a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República estão apontando como o grande responsável, o grande chefe de um crime que causou tantos males aqui no nosso país. Bom, vou conversar com vocês sobre tudo isso, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça do seu joinha, do seu comentário. Venha também para o nosso chat e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, começando aqui por uma panorâmica geral dos principais jornais do nosso país. Os que se ocupam dos temas nacionais estão focalizando. A Folha de São Paulo coloca a questão da Petrobras. Lucro da Petrobras cai 70% em 2024 e atinge menos da metade do previsto. Olha, o lucro da Petrobras, isso afeta, são os acionistas. As pessoas estão ganhando grana com essa história. Eles teriam uma lucratividade, dividendos muito maiores, se a gasolina, o diesel, o combustível do nosso país estivesse nos mesmos patamares da época do Bolsonaro. Absolutamente escorchante, sempre nivelado pelo preço internacional do combustível. Essa política de preço da Petrobras ainda precisa melhorar muito, mas fica aí esse panorama que está sendo traçado por esse jornal, né? Estados Unidos chamam bloqueio de rede social de censura. O governo reage. Está no Estadão, Estado de São Paulo. O Globo. Itamaraty rebate crítica e diz que Estados Unidos distorcem atos do STF. Pois bem, gente, nós todos estamos sabendo o que está acontecendo. Nós temos um lobista que é filho de um ladrão de joias e que comandou o nosso país, infelizmente, e esse filho se comporta como um traidor. Infelizmente, nós não temos uma lei específica hoje que classifique o comportamento de um ser humano como sendo de um roedor traidor, porque senão o Dudu Bananinha estaria ali. Mas o Estatuto da Ética, do regimento interno da Câmara dos Deputados, afirma que o deputado está sujeito à perda do seu mandato se ele cometer algum ato contra a soberania nacional. A questão é, será que Dudu Bananinha ele poderia ser cassado no Congresso Nacional com a composição que nós temos lá hoje? Enfim, mas ele está absolutamente enquadrado para poder perder o mandato, é o mínimo. Agora, independente disso, os veículos de comunicação poderiam mostrar para a sociedade o que está acontecendo, porque o nosso grande problema aqui no nosso país, de termos tantos canalhas da extrema-direita ocupando espaços políticos, é que eles nunca foram revelados. Se o Bolsonaro fosse revelado desde o começo, quando ele se apresentou para ser candidato à presidência da República, que ele era uma criatura que defendia a tortura, a eliminação de opositores, só o fato de defender a tortura já é algo absolutamente inaceitável. Uma figura que ganhou muito dinheiro fazendo rachadinhas, colocando os filhos na política, uma pessoa sem escrúpulos, nunca apresentou nenhum projeto de lei minimamente racional e positivo para qualquer segmento da sociedade. Enfim, se isso tudo fosse exposto, sem falar nas confusões familiares da criatura, né? Uma criatura com muitos problemas nesse universo também. Ele não teria chegado onde chegou. No entanto, enfim, quando a imprensa se omite, é isso que acontece. O Dudu Bananinha está se comportando como um traidor da pátria. Ele está fazendo lobby para que um governo estrangeiro cause sanções sobre os poderes da República, porque não é uma sanção contra o ministro Alexandre de Moraes. São sanções que ele está desenhando, está tentando implementar
contra a nossa soberania, contra a independência dos poderes da República Brasileira. Como é que a gente classifica esse comportamento? A gente tem que ser delicado ou a gente tem que dizer que exatamente é aquilo que ele está fazendo? Ou seja, é um rato traidor da nossa pátria. Infelizmente, se as pessoas não gostam disso, eu lamento, mas é a classificação. Não dá para chegar para um ladrão e dizer, não, esse aí não é um ladrão. Essa é uma pessoa que subtrai, sem um consentimento alheio, bens fungíveis. Não dá, né? A gente tem que ser bem direto com as coisas. E o ministro Dino está saindo em defesa do ministro Alexandre de Moraes publicamente. Dino sai em defesa de Moraes após manifestação do governo americano com críticas a decisões do STF. O ministro manifestou solidariedade pessoal ao colega do Supremo. Disse também ter certeza que Alexandre de Moraes continuará fazendo ótimas palestras, não só dentro do Brasil, mas como fora dele. Sabe o que a direita está fazendo com o ministro Alexandre de Moraes? Está colocando o ministro na condição de celebridade universal. Isso porque todas as pessoas do nosso campo civilizatório, espalhados pelo mundo inteiro, estão vendo que o ministro Alexandre de Moraes não está recuando, ele não está se dobrando, ele não está vendendo nem negociando a soberania do nosso país. Ele está enfrentando governo americano, salafrários, trilionários, enfim, lunáticos endinheirados, golpistas, criminosos, pessoas de todas as matizes criminais aqui no nosso país e fora do nosso país. E ele está indo reto, ele não está... Cada vez que ele é mais fustigado, isso só mostra que ele está no caminho certo. E ele está tendo um apoio silencioso, né, de muitas parcelas da sociedade, porque ele não tem imprensa, ele não tem rede social, ele não é um político que está se expondo, então ele está atuando de uma forma muito certeira em relação a esses criminosos todos. Eles estão achando que vão intimidar o ministro Alexandre de Moraes? Muito pelo contrário, ele está concentrado e ele vai colocar muita gente na cadeia com a destreza dos seus relatórios ali. Quando você estiver diante de algum bolsonarista, é sempre legal você guardar esse vídeo aqui que o Donald Trump ontem compartilhou nas suas redes sociais. Por quê? Porque essa gente se alinha moralmente com a ratazana internacional, né? Alguém que pega... Deixa eu diminuir o som. Alguém que pega tudo que aconteceu na faixa de Gaza e tripudia em cima das pessoas, em cima de mortos, gente, é a mesma coisa que ele fizesse aqui, vamos falar sério, é a mesma coisa que ele fizesse esse mesmo tipo de publicação ali onde foram montados os campos de concentração, né? Ele poderia fazer resorts ali naquelas regiões. Como é que a comunidade judaica internacional enxergaria isso? Como qualquer povo enxergaria um local onde houve um massacre, houve um genocídio, houve um holocausto? Como é que essas pessoas enxergariam o perfil moral de uma criatura que tripudia, que faz jossa em cima disso? Então, o bolsonarismo aqui no Brasil está alinhado, eles se identificam com esse tipo de criatura. Então, era legal a gente mostrar para as pessoas, porque muitas pessoas estão até chocadas com isso, pessoas conservadoras falam, não, isso aí pegou mal, né? Mas o bolsonarismo, ninguém está falando absolutamente nada. Se bobear, eles estão até reproduzindo isso para um lado e para o outro. Afinal de contas, né, a América é para os americanos, né? A América, eles querem fazer a América grande de novo. Casa Branca barra a agência AP, né, AP, Reuters e outros veículos de imprensa na cobertura de reunião do gabinete de Trump. Gente, olha só que hipocrisia, que vigarice, que banditismo, que mau caratismo, né? São homúnculos, né, morais, homúnculos mentais, homúnculos políticos, porque estão reclamando de uma hipótese remota de uma censura que não aconteceu a um órgão nos Estados Unidos, até porque o ministro Alexandre de Moraes, nós não temos jurisdição sobre o que acontece nos Estados Unidos, enfim, eles fizeram essa distorção e estão fazendo um cavalo de batalha. Só que o Trump faz isso, na cara dura, está colocando instituições tradicionais de imprensa para fora das entrevistas coletivas que deveriam ser compartilhadas por todos os veículos de comunicação numa sociedade democrática. Então são muito hipócritas, né? Em novo ataque à imprensa, Trump ameaça processar veículo que usar sigilo de fonte.
Aqui no Brasil, a fonte da imprensa ela é preservada, porque se alguém revela algo muito importante e corre um risco de vida, aliás, um risco de morrer ou de sofrer algum tipo de problema, essa fonte é preservada para que a verdade venha à tona. Mas nos Estados Unidos ele está querendo acabar com isso. Aqui nesse outro veículo aqui, Trump ataca o Wall Street Journal por editorial sobre tarifas e ameaça criar lei contra sigilo de fonte. Então, quem são essas criaturas para falarem em liberdade, em democracia, em serem contra a censura? Bom, Trump anuncia tarifa de 25% para produtos europeus. Gente, os europeus estão ferrados. Eles caíram no maior conto do vigário. Entraram de bucha naquilo que os analistas em geopolítica chamam de guerra por procuração. Quer dizer, eles foram colocados na linha de frente ali num conflito com a Rússia, achando que iam destruir a Rússia, que iam acabar com a Rússia, iam acabar com Putin. Pois bem, a Europa entrou pelo cano, ficou sem gás, o gás foi cortado, tiveram que comprar gás nos Estados Unidos, a inflação subiu, estão tendo problemas lá de todas as naturezas e agora o Trump vai abocanhar riquezas da Ucrânia, o Zelensky vai ficar ali com um pincel na mão, vai ficar olhando ali com cara de inútil paisagem, vai perder de todos os lados. Isso mostra o caráter de muitas estruturas que operam na humanidade, que enganam muitas pessoas. Tem gente acreditando que o que acontece no lugar são interesses relacionados a direitos humanos. Os Estados Unidos são preocupados com direitos humanos em todos os cantos, então eles agem por direitos humanos. Santa ingenuidade, né? Moraes não tem hábito nem planos de viajar aos Estados Unidos, dizem interlocutores. Bom, ele vai ser convidado, gente, para dar palestra no mundo inteiro, com uma pessoa que está enfrentando. Se o ministro quisesse se aposentar prematuramente e só circular o mundo, olha, ele ia faturar bastante. Eu não tenho a menor dúvida que ele ia ser chamado para mostrar a experiência que ele está tendo diante do enfrentamento dessas forças tão poderosas e insanas e sem o menor caráter. As figuras do bolsonarismo continuam a pular por todos os lados, né? Itamaraty sob Mauro Vieira e seu chefe Celso Amorim virou vergonha internacional. Isso aí desse outro homúnculo moral, né? Esse outro aqui também, onde não há direito, prevalece a lei do mais forte. Todos eles fomentando os Estados Unidos para atuarem contra a nossa soberania, né? A rataria. Agora, nada se compara a essa criatura que chega a ser anedótica. Eu vou colocar só a abertura do vídeo dele aqui, vamos lá. Urgente, bomba, caramba, inacreditável e o que mais vocês queiram dizer, porque um órgão do Congresso americano acaba de aprovar a lei que barra Moraes nos Estados Unidos. Olha só, gente, no direito, a vida toda, a gente aprende a respeitar as pessoas, a opinião do outro, mas quando a pessoa exerce uma vigarice reiterada, não dá para a gente aliviar no nome. Senhor Deltan Dallagnol, o senhor está praticando uma vigarice intelectual, um estelionato jurídico. Primeiro, as coisas que o senhor está dizendo são absolutamente falsas. Não foi aprovada uma lei no Congresso norte-americano. Foi passado numa comissão um projeto de lei, que ainda não virou lei. Há uma diferença, senhor Deltan, entre uma lei e um projeto de lei. E outra coisa, a lei não é especificamente contra o ministro Alexandre de Moraes. É uma lei abstrata que pode vir a atingir o ministro Alexandre de Moraes. Está comemorando o quê? A invasão da nossa soberania? A tutela do Poder Judiciário aqui no nosso país? O Poder Judiciário do Brasil agora tem que consultar a Embaixada dos Estados Unidos para saber o que tem que decidir e o que não tem que decidir. Dudu Bananinha reclamando que a Advocacia Geral da União vai atuar a favor do ministro Alexandre de Moraes. E essa aqui, enfim, a criatura que foi banida da magistratura por vagabundagem, está dizendo aqui que Moraes está prestes de perder o visto para os Estados Unidos. Eles estão comemorando, eles estão dizendo que estão muito felizes. Só que tem um negocinho, tá? Raciocinem, seus homúnculos, seus pigmeus morais. Raciocinem. Vocês acham que essa farofa toda que vocês estão fazendo irá tirar Bolsonaro ou livrar Bolsonaro da cadeia? Os golpistas que estão presos vão sair da cadeia? O ministro Alexandre de Moraes vai rasgar tudo que escreveu? Os ministros do Supremo Tribunal Federal vão ficar com medo e vão falar, olha, não vamos fazer mais nada não, vamos absolver todo mundo. O Procurador-Geral da República vai pegar todos os inquéritos e vai engavetar, a Polícia Federal vai parar de operar, a imprensa aqui no nosso país, ainda que muito benevolente, vai ficar calada também. Nós aqui nas redes sociais vamos ficar inertes diante dessa situação. Então podem tirar o cavalinho da chuva, porque o final de muitos de vocês será a cadeia. E eu tenho certeza absoluta que o ministro Alexandre de Moraes não irá recuar
1 milímetro. Eu tenho certeza que você que está aqui no nosso portal do José acredita nisso também. Mais tarde eu volto, tá bom, gente? Um grande abraço. Tchau.